Oi, pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Fico feliz por vocês estarem assistindo essa aula de hoje, né? Vamos se cuidar, saúde para todos. Eu vou compartilhar com vocês um material de aula que eu participei na pós-graduação do SIM, seminário de pós-graduação do SIM. Esse material ele foi feito pelas professoras Carla Silva e Flávia Barros. É um material excelente, excelente, incrível. Então, assim, fiz questão de demonstrar a beleza da capacidade delas através da íntegra desse material, né? O material realmente é muito bom, é incrível e eu acho que vale a pena a gente ver ele como ele foi feito, sem alterações. Mas vamos lá, vamos dando continuidade aqui. É hora da gente entender como a gente precisa fazer escrita de artigos científicos. Então, a abordagem de hoje, ela vai mostrar de forma geral quais são os passos que nós devemos seguir para que um artigo ou um trabalho científico possa ser concluído de forma assertiva, né, de maneira bem positiva. A gente já entendeu como é que se faz a leitura e a leitura crítica dos artigos, a gente chegou a bater esse papo também, né? E agora a gente precisa ler os artigos, ou melhor, escrever artigos e estar preparado aí para o feedback das pessoas que vão ver os nossos artigos. A gente sabe que, em geral, as estruturas de um artigo, eles têm esse formato, tá? Sempre se trabalha muito essa questão da, da, do tópico principal, né? O cabeçalho, quem são os autores, né? Isso aqui é a primeira parte do texto, do que a gente vai produzir. Isso aqui são os autores que estão relacionados a isso. O abstract, né? O método que a gente utilizou para fazer o trabalho, quais foram os resultados obtidos desse trabalho, né? E nossas conclusões também. Bom, mas aí a gente se pergunta, por que a gente tem que escrever textos científicos e textos acadêmicos, né? Porque vocês precisam fazer isso para poder passar, né, na pós-graduação. É simples assim, né? Não é só isso, brincadeira pessoal. É porque essa é uma forma clara de contribuirmos com a ciência em todas as áreas, mostrando, dentro de uma padronização que geralmente é internacional, como o nosso trabalho foi realizado, como o nosso trabalho foi desenvolvido, né? E para que não houvesse viés ou para que não houvesse inconformidades, existem padronizações que permitem um entendimento geral ou quase geral de como esses textos devem ser escritos e publicados, certo? Bom, e quais são os textos científicos que são mais comuns, né? Em geral, para quem está fazendo um trabalho de pesquisa estrito sensu, se aborda muito os trabalhos científicos como a escrita de artigos científicos e papers. Já a escrita de monografias, né, a escrita de trabalhos de conclusão de curso, a escrita de dissertações de mestrado, doutorado, tese de doutorado, elas visam mais um trabalho de forma mais abrangente de todo o caminho que nós seguimos em nossa pesquisa. Existem outros tipos também de comunicação, né, científica, de textos científicos, como, por exemplo, a comunicação científica, ela pode estar sendo usada, aí ela vem de forma como um relatório, né, as resenhas e as críticas, os textos científicos também, resenhas críticas, entre outros, né? Vocês podem ter aí um conjunto de opções para
dar notícia para informar sobre o trabalho que vocês vêm fazendo. Bom, mas o que seria a monografia e como, né, trabalhar um desses documentos que é tão importante para a conclusão do nosso curso? Como o próprio nome diz, monografia, né, mono, único, apenas um, né, grafia escrita. Então, se a gente for interpretar ao pé da letra, né, a monografia é um trabalho pessoal, singular, né, de escrita. Ela já remete a gente a esse radical, a essa origem, né, que é o seu trabalho de escrita do seu artigo. Então, dentro do seu trabalho de pesquisa, perdão. Então, dentro desse entendimento, você tem aí as diversas abordagens que são, desde a dissertação, né, a escrita, que trata de um assunto em particular, que utiliza uma sistemática para ser elaborado, né, e tem como objetivo o relato do estudo sobre um tema específico, né, seguindo uma padronização, né, que vocês vão receber de acordo com a entidade, o órgão, a instituição que está te assessorando no seu trabalho ou para o recebimento do seu trabalho, né? E isso abrange sempre um conjunto de métodos, um conjunto de processos, um conjunto de etapas que você tem que fazer, que está relacionado aí à revisão da literatura, certo? Que está relacionado aí a um trabalho de conclusão de curso ou uma especialização, como é o nosso caso aqui, certo? Como é o nosso caso. Então, existem vários formatos de trabalho que nós vamos utilizar, mas cada formato ele tem que ter uma especificidade dentro do curso que a gente está fazendo. Então, trabalhos de conclusão de curso, graduação e especialização, trabalhos de dissertação de mestrado, teses de doutorado, certo? Isso vai diferenciando o nível da pesquisa, né? Quanto mais você se aprofunda na pesquisa, mais você cresce em conhecimento, certo? Conhecimento do seu trabalho. Existe uma discussão também sobre artigos científicos e papers, né? Isso é muito comum no meio científico. A nomenclatura às vezes fica um pouco confusa, né? No meio acadêmico, o termo paper muitas vezes é usado no sentido bem genérico. E ele envolve aí artigos científicos, uma comunicação científica, um texto, né, em um simpósio, mesa redonda, né? Ele pode apresentar uma síntese do conhecimento da área, você pode fazer uma revisão da literatura, né, para poder apresentar o seu paper também, certo? Então, você faz aí revisões da literatura, conhecimento da área, que tem tudo a ver aí com o que vocês estão produzindo. As abordagens ou temas novos, né, abordagens atuais ou temas novos, podem relatar aí descobertas sobre um campo de pesquisa novo, né? Informar um trabalho original, pode reportar também os resultados de seus estudos, né? De pesquisa, sem sombra de dúvida, é uma forma de noticiar aquilo que o pesquisador vem fazendo. E é uma avaliação e uma interpretação também, tá?
e essa aí é a sua contribuição daquilo que foi pesquisado. Bom, artigos científicos e paper devem obedecer normas pré-estabelecidas? Sim, devem. Quanto ao conteúdo, a forma que esse conteúdo, né, tem que adotar e a abrangência que esse conteúdo vai adotar e o formato, a apresentação que ele tem que ter, tá? E quando a gente pensa em conteúdo, quais são as perguntas mais gerais que a gente faz ao escrever um artigo ou um trabalho científico? Sempre, isso aqui vem daqueles dois Ws e um H, né? Dois WH, que é what, why e how, né? O que, por quê e como. Sempre você vai perguntar o que você está fazendo, né? Por que você está fazendo e como você vai estar fazendo isso. E existem também outros Ws também que vão perguntar quando você está fazendo, é, é, quais foram os resultados obtidos, certo? Mas sempre tenham em mente isso, dois Ws e um H. O que, por que e como. What, why e how. Né? Essas perguntas, sempre que a gente tiver isso em nossa mente, né, elas vão nos ajudar aí, elas vão nos ajudar a nortear, né, o que nós estamos querendo com a nossa pesquisa. Elas vão trazer ideias, né, para que a gente possa, de fato, desenvolver o nosso trabalho de maneira bem assertiva, né, para termos aquele insight, né, que vai responder aí as perguntas dos nossos orientadores, né? E o mais importante, vai contribuir com a área como um todo, né, ao fazer isso. Certo, pessoal? Então, tendo isso em mente, a gente consegue aí entender um pouquinho mais sobre pensando no conteúdo de nossa pesquisa, pensando o que é que a gente quer de fato colocar lá. Bem, o que seria o que e o porquê, né? Isso aí está definitivamente atrelado, né, a o esclarecimento do problema, a definição do problema de nossa pesquisa, tá certo? Tenham isso em mente. Isso nos ajuda a definir o problema que nós estamos querendo resolver. A definição ela tem que ter aí um foco claro da pesquisa, né? O que você está pesquisando, né? E ser relevante quanto ao conteúdo, a originalidade e a sua contribuição, né? A relevância, por que isso é importante? A originalidade, vocês, assim, podem até criar trabalhos originais, mas isso não é obrigado dentro dentro do seu trabalho de conclusão de curso nessa fase, né? Na verdade, a gente avalia um pouco mais a técnica de se elaborar esses textos, mas a originalidade é muito bem-vinda, tá? Diferente de trabalhos que, que são os trabalhos de doutorado, onde você tem que ser original e esse trabalho tem que ser único, né? Na verdade, eu vou fazer até uma correção. Você precisa sim ter um trabalho original, mas esse seu trabalho ele não precisa ser inédito, certo? Ele não precisa ser inédito. Esse negócio é horrível. Então a gente não precisa, de fato, fazer um trabalho que seja inédito, né? Nesse momento de nossa pesquisa. Ixi, ficou o
a emenda ficou pior do que o conceito. Mas, enfim, vocês entenderam que eu quis escrever aqui, inédito, estou apoiando um pouco desse novo recurso. Tá? Mas, e como é que a gente faz isso? A gente utiliza um método, né, que aí a gente já conversou sobre isso, que são os processos que a gente deve seguir. A gente vai fazer a execução desses processos, né? A gente vai pôr isso para trabalhar, né? E aí a gente tem os resultados desse processo. Aquilo que a gente quer alcançar, no final das contas, é o bem que a gente quer, né? Mostrar, é a contribuição que a gente quer mostrar no nosso trabalho. Bom, e pensando em conteúdo, como esse conteúdo deve ser construído, né? Então, você tem aí, ó, seu artigo é um relato parcial de sua pesquisa. Por que a gente diz que ele é um relato parcial? Um relato parcial do que a gente está fazendo. Porque o artigo, na verdade, ele é um resumo de um conjunto de técnicas, de um período de execução e de análise que você fez para alcançar os resultados que você tem, que são muito maiores do que, com certeza, 2, 4, 6, 12 folhas de papel escritas, certo? Então, é importante vocês terem em mente que o artigo, na verdade, ele costuma ser um resumo para a área, mostrando o que aqueles pesquisadores conseguiram desenvolver, tá? E aí a gente volta ali para né, os dois Ws e um H, né? 2WH. O que, né, foi feito, o escopo do artigo, né? Por quê? Qual é a relevância do tema escolhido para você e como esse negócio foi feito dentro do foco de sua pesquisa, certo? É importante a gente ter foco naquilo que a gente quer desenvolver. E aí a gente volta a pensar um pouco mais sobre o conteúdo, o quê, né? A gente precisa definir um escopo do texto. Se a gente for começar a descrever sobre algo, a gente pode fazer isso de forma infinita se a gente não colocar um escopo para que essas coisas possam ser concluídas. E aí, quando a gente vê, o prazo para a conclusão do nosso trabalho acabou, né? Se a gente for argumentar sobre, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, direitos do consumidor, na esfera do Brasil, só no domínio nacional, a gente já tem trabalho para caramba para falar sobre isso. Quando a gente coloca isso na esfera internacional, a gente tem um trabalho enorme. E se a gente disser que vai fazer isso em todos os países, talvez o tempo para fazer isso ele não seja factível. Então, determinar um escopo para o nosso trabalho, sem sombra de dúvida, é importantíssimo, né? O que exatamente eu quero discutir nesse artigo, né? Isso começa a delimitar, essas perguntas começam a delimitar o nosso escopo, né? Uma pesquisa acadêmica pode ter várias frentes de desdobramentos, né? Cada artigo produz, ou cada artigo produzido pode ter um foco ou um aspecto em um trabalho diferente. Revisões sistemáticas da literatura nos ajudam aí a determinar um escopo também, uma discussão conceitual ou teórica que embasa o nosso trabalho, né? A apresentação da pesquisa completa com os resultados, novas teorias, protótipos, então você pode mostrar o que você fez colocando isso aqui no formato de um artigo. E aí a gente ainda tem aqui os porquês, né? Qual a relevância do foco escolhido? Para quem isso é relevante? Pergunte sempre
para você alinhado com seu orientador. Por que eu estou pesquisando sobre isso? Quais são as contribuições que que vão haver ao responder às perguntas que eu levantei sobre esse assunto? No que isso é benéfico, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem aqui um conjunto, né, de itens que nos ajudam a entender o porquê. E a gente pode ver aí algumas dessas respostas em revisões da literatura. Quando você faz uma revisão bem feita para começar a escrever sobre o seu assunto, quando você lê o que os outros publicaram, você começa a observar se aquilo que você está pesquisando, de fato, ele é relevante ou não. Vê que negócio legal. Então, isso é literalmente aprender com os erros ou acertos de pesquisadores que vieram antes de nós. E quando a gente fala sobre os erros e acertos, a gente pode ver também o que existe de mais abrangente, né, nessas pesquisas, e a gente pode também entender se existe ainda, dentro daquilo que está sendo pesquisado, alguma lacuna para contribuição. Se a gente consegue contribuir com a área, trazendo mais informações. O que pode haver nesse momento é que você, ao fazer uma pesquisa científica, ou escolher um tema para pesquisa, esse tema ele já pode ter sido escolhido. E aí, se você estiver trabalhando num trabalho num doutorado, isso vai ser muito ruim para você. Se for uma pesquisa de mestrado ou uma pesquisa de uma especialização, ainda há salvação. Mas o importante é garantir que o seu trabalho seja original e que ele tenha uma contribuição. Tá? Por isso, é importante entender o que os outros já estão fazendo e se existe área ainda para uma contribuição dentro de áreas que não foram cobertas nas pesquisas anteriores. Existem aqui também discussões conceituais sobre a prática que embasam o seu trabalho, quais são os métodos que você vai escolher para fazer ele. Será que faz sentido discutir isso, né, no estágio de desenvolvimento do trabalho? Com certeza. A apresentação dos resultados. Quando a gente deve fazer? Né? A gente vai fazer somente quando o trabalho já estiver concluído ou já estiver maduro? Não. Hoje a gente sabe que, à medida que você vai evoluindo no seu trabalho, se for trabalho que dure anos de pesquisa, certo? Você pode, ao longo do seu trabalho, ir postando a evolução dele. Você pode defender, por exemplo, você pode publicar a defesa da importância daquela pergunta ou daquela pesquisa, e aí uma comunidade de pesquisadores vai falar para você se isso é relevante ou não. Você pode contestar, ou você pode questionar, ou você pode inferir sobre a metodologia que você está utilizando para realizar essa pesquisa, e esses pesquisadores vão te ajudar a dizer se isso é relevante ou cabe dentro, né, do contexto que está sendo pesquisado ou não. E isso você consegue publicando. Publicando seus artigos, certo? Bom, pensando num conteúdo como descrever a pesquisa dentro do escopo, né? Escolhido para escrever o seu artigo, o estilo da escrita, forma de argumentação e apresentação da pesquisa, ela depende aqui também de padronizações que vão estar incluindo
né, as normas que a gente vai estar usando para fazer a nossa pesquisa, certo? Então, aí a gente tem padrões como a BNT, que são os padrões nacionais mais comuns, né? Você tem uma discussão conceitual sobre o método escolhido, a execução da pesquisa, os resultados da pesquisa, né? A gente, quando fala de conteúdo, quando a gente pensa sobre conteúdo, né? A gente tem que ter sempre cuidado com isso aqui, ó, pessoal, com o plágio. Referenciem, deem o crédito aos autores, as pessoas que ajudaram a gente a propagar o conhecimento que a gente tem hoje, merecem seu reconhecimento, certo? E isso não diminui a contribuição que você pode ter do seu trabalho, muito pelo contrário. A ciência, ela é fundamentada sobre o ombro de gigantes. Eu não conheço esse autor, mas eu conheço essa citação, certo? Então a gente tem até que ter cuidado com isso, tá? Deem crédito às pessoas que ajudam a construir o trabalho que você está fazendo. Eu agradeço muito aos professores que me ajudam publicando trabalhos tão maravilhosos como essa apresentação, que foi obra dos professores Lautsim. Vejam, que maravilha, a gente compartilhar um conhecimento de informática, né, entre áreas, através da bela contribuição dos professores. Então, trabalhos formidáveis como esse, pessoas formidáveis como as nossas professoras, eles têm que ser reconhecidos, certo? Então, aqui ó, a gente tem o texto de outros autores, né? Coloquem aspas, indiquem quando você for fazer a extração da evidência na íntegra, né? Dentro do contexto que você está citando o seu trabalho, né? A indicação das referências bibliográficas de onde isso aqui foi extraído e também vale para imagens, figuras e tabelas, pessoal. Imagens, figuras e tabelas, tá? Imagens, figuras e tabelas. Se você observou um gráfico, se você pegou uma imagem, um esboço, um desenho, tá? Um rascunho e adicionou no seu trabalho, isso não foi autoria sua, informe de onde veio esse trabalho, tá? É importante. Pensando no conteúdo, posso explicar meu texto? É permitido publicar o mesmo texto mais de uma vez? Não. Isso acontece quando você submete seus artigos, seus trabalhos para avaliação em bancas, né? E nesse momento você corre o risco de estar inserindo em autoplágio. Isso quer dizer o quê? Ah, eu tenho um congresso estadual de direito, né, sobre o Código de Defesa do Consumidor. Aí eu pego, publico um trabalho que eu estava fazendo na minha especialização. Mas aí veio o Congresso Nacional. Vixe. O Congresso Nacional. Aí eu vou publicar também o mesmo trabalho. Não mudo nada, mudo só o título do evento, né? O local para o evento. Isso é considerado autoplágio. Para você evitar isso, é importante que você tenha mais de 40% de novidade em seu texto, tá? Com relação aos textos anteriores, certo? Mesmo sendo você o autor, tá certo? Então, vale a pena submeter um artigo para mais de um evento em um periódico ao mesmo tempo? Não, por quê? Porque isso implica num esforço grande de todos os avaliadores. Às vezes, as pessoas que estão avaliando o seu trabalho dedicam, às vezes não, elas dedicam muito tempo para fazer esse tipo de avaliação. E aí, quando você pega seu trabalho e publica ele em mais de um lugar, tá certo que você vai obter mais de uma opinião sobre isso, né?
mas você também está desconsiderando o esforço das outras pessoas em outros eventos que fizeram isso. Então, é importante você ter a noção que isso não é legal. E você também deve considerar o fato de talvez ser queimado durante esse processo. Você pode, sim, ser queimado durante esse processo. As pessoas que veem seu trabalho, ó, esse aqui foi do professor Ciclano ou Beltrano. Com esse aluno, ele já publicou, já submeteu no evento tal. Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem uma área que ela é muito específica, você tem poucas pessoas que fazem parte desse domínio, certo? Então, você às vezes tem um evento que acontece aqui envolvendo esses pesquisadores, e aí você publica para ele. Mas em algum momento, você submete isso para outro evento que envolve, né, os mesmos pesquisadores. E esses pesquisadores aqui, ao verem o que você está fazendo o mesmo trabalho, eles vão te questionar, oxente, por que tu pegou e submeteu um trabalho num evento tal, está submetendo no meu evento agora, para que isso seja avaliado 2 vezes? Isso não é legal, isso pode te queimar, você pode até ser banido de alguns eventos, tá certo? Então tenham muita atenção a isso. Foquem naquilo que vocês querem e publiquem especificamente para aquilo que vocês querem. Bom, onde publicar, né? Essa é uma das perguntas que a gente também vai se fazer durante o nosso trajeto. Revisões sistemáticas da literatura, geralmente, elas são bem aceitas em periódicos, né? E áreas da pesquisa. A gente tem que ter cuidado, porque algumas revisões elas podem ficar obsoletas rapidamente, certo? Discussões conceituais que embasam o meu trabalho, aí você tem que ter foco em eventos específicos, né, no trabalho em andamento. E, em geral, eles estão mais relacionados aí a um PhD, certo, pessoal? Estão mais relacionados aí a um PhD. Apresentação da pesquisa completa com resultados, aí você já tem aqui áreas que te permitem, na verdade, você já tem aí um trabalho completo, isso te permite publicar em praticamente qualquer lugar, né? Journals são locais que aceitam muito bem trabalhos completos, ou só aceitam trabalhos completos, né? E aí tem uma dica, ver artigos previamente publicados no fórum escolhido, seguir as mesmas boas práticas da apresentação do conteúdo que eles seguiram, né? Isso pode ser importante tanto na definição do formato daquilo que você está fazendo, como também na escrita daquilo que você está fazendo. Onde publicar, né? Geralmente você tem aqui anais de eventos, né? Relatos de uma breve pesquisa em andamento. Você pode ter aí trabalhos que contêm de 6 a 10 páginas, né? Geralmente em coluna dupla, tá certo? Ou até 16 páginas, geralmente em coluna única. E aí você tem aqui, ó, exemplos da minha área, como da Sociedade Brasileira de Computação. Na área de você deve ter exemplos específicos para isso. Periódicos especializados geralmente aceitam relatos mais profundos de pesquisa, né? Mais maduros, de 15 a 40 páginas. Aí você tem aqui o Journal of Brazilian Computer Society, né? Que já são trabalhos completos que permitem aí que você tenha um ranqueamento muito bom sobre o CAPS, né? E isso te ajuda aí em trabalhos de doutorado, etc. Mas quando a gente pensa em publicação, quando a gente pensa em elaborar um trabalho, após a gente entender o que a gente tem que fazer,
como a gente tem que fazer, né? Após entender onde a gente pode publicar, agora chega a hora da gente entender um pouquinho qual é a mecânica de se fazer isso, qual é o estilo, o formato que isso deve ter, né? E isso está sempre muito associado à organização do texto que você vai escrever. Os artigos científicos, em geral, os papers, certo? Como são bem conhecidos, eles têm uma redação que deve levar em conta o público que se destina ao paper. Então, se você está falando para juristas, se você está falando para os profissionais da sua área, então você pode sim utilizar um vernáculo, né? um vocabulário mais específico, mais claro dentro da sua área, que concatena, que condensa mais informações, né? Então você pode usar sim siglas e jargões específicos da sua área, né? Data vênia, né? Eu duvido um ser humano comum vir com essa história de data vênia. Eu gostaria de argumentar, né? Isso aí, não, acho que isso aí acabou sendo redundante. Bom, mas enfim, vocês sim devem prestar atenção à linguagem que vocês estão desenvolvendo, principalmente quando você leva em consideração o público para onde isso está sendo direcionado, tá? Podem ser redigidos e devem ser redigidos, né? Na forma impessoal, né? Um protótipo foi construído na primeira pessoa do plural, nós construímos, ou uma pesquisa que vocês e outros grupos ou escritórios estão desenvolvendo, né? Não é comum usar a primeira pessoa no singular quando você está trabalhando em um trabalho científico, tá? Ou em alguma coisa. Então, eu fiz isso, eu estabeleci isso, eu defendi esse. Isso geralmente não cai muito bem, porque, em geral, você faz parte de um grupo de pesquisa. Em geral, você teve pessoas que te auxiliaram nessa pesquisa, né? No achado desses resultados. Bom, os elementos centrais, né, desse trabalho vão relacionar aí o conhecimento partilhado, né, o estado da arte. Geralmente você faz através de uma revisão da literatura, né? As informações já divulgadas do conhecimento à comunidade, e você consegue isso através de papers, né? Paper. Eita, que para escrever isso aqui. Paper na área, né? A revisão da literatura relacionada à informação e a sua contribuição geralmente devem ser originais. O interessante é que elas sejam originais. A gente já falou sobre ser inédita ou não, mas ela pode ser uma contribuição original e deve ser uma contribuição original, que é muito importante, né? E você pode falar dos resultados sobre o que você conseguiu concluir até o momento. Se sua pesquisa é uma pesquisa muito extensa, você vai ver que ela vai levar muitos anos aqui, ó, para chegar ao resultado final. Você pode publicar um pedacinho de sua pesquisa e, à medida que sua pesquisa for evoluindo, ela pode virar publicações, até que você conclua o seu trabalho todo, certo? E aí você tem uma única publicação falando aí sobre toda a história do seu trabalho. A estrutura é muito importante. A gente vai falar um pouco mais sobre estrutura na próxima videoaula. A estrutura, ela está relacionada aqui a um cabeçalho, né? Geralmente, uma estrutura completa, ela tem um cabeçalho, onde você não pode esquecer o título, o autor, o local do trabalho e o e-mail. Em tese,
geralmente isso tem que estar presente. Uma sinopse, que é um resumo ou abstrato, tá certo, do seu trabalho. E os resumos, eles devem ser, né, na língua que o evento pede. Se utiliza muito no Brasil para as engenharias o português e o inglês. É importante que seu abstract possa estar em inglês, para que ele tenha uma abrangência maior, para que pesquisadores procurem mais informações sobre ele, certo? Então, o idioma ele é muito importante quando a gente pensa nisso, tá certo? No corpo do teu trabalho, tu vai ter uma introdução sobre o teu trabalho, o desenvolvimento e a conclusão dele, e a parte referencial. Isso é muito importante. E vai ter aqui as bibliografias, né? Apenas aquilo que foi citado no texto. Então, faça referências daquilo que o seu texto utiliza de outros autores. Você não precisa estar fazendo referência de algo que você não incluiu no seu texto, mesmo que seja muito interessante, certo? É importante referenciar aquilo que faz parte da construção do seu texto. E aqui você pode também, na sua bibliografia, ter uma lista de documentos relativos ao assunto. E aí, essa lista de documentos, né, auxiliares, a gente chama de apêndices, anexos, né, agradecimentos, quando a gente trabalha com entrevistas, né, datas, quando a gente trabalha com... Data não é data... o dia que isso aconteceu, não. Datas são dados, certo? Estão relacionados a dados. Trazem dados como informações coletadas, né, de uma crowd, informações coletadas de grande base de dados. Por exemplo, quais são os dados públicos que o Ministério Público fornece para que você possa saber sobre bons pagadores, maus pagadores, processos, etc. O TCU, o Tribunal de Contas, etc. Que dados não são dados públicos que podem ser utilizados. Então, essa parte traz esse tipo de informação. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um cabeçalho. Você tem o título dele, os autores, né? E aqui você tem aqui referências a locais onde os autores eles estão associados. Se possível, sim, o endereço, né? E aqui os e-mails desses autores. Tá certo? A sinopse, como a gente já falou, vai ser um resumo bem elaborado aqui de como isso aconteceu, tá certo? Preconize palavras-chave que têm realmente algum sentido com relação ao seu texto, tá certo? Um abstract vai ser a tradução para uma língua estrangeira, nesse caso, inglês, né? O inglês ele é muito utilizado, então você pode utilizar um abstract, ou você pode utilizar alguma outra linguagem que faça referência a isso, ou que seja mais relevante dentro da área, do domínio que você está pesquisando. Eu vejo que em alguns segmentos o francês é muito utilizado, então você pode fazer um abstract em francês, além da sua língua nativa, português, você pode colocar em francês. Então é importante ter, sim, uma língua maior, uma abrangência maior. Existem línguas ou linguagens que, com certeza, elas vão atender especificamente àquela comunidade. Então, por exemplo, se você for falar sobre uma pesquisa que você fez no Polo Norte e for falar, né, for colocar aquilo dali na linguagem dos esquimós, né, vai ficar difícil, português esquimós, que a população no mundo de pesquisadores tenha um acesso maior sobre sua pesquisa. Mas os esquimós vão agradecer aquela populaçãozinha bem resumida, né,
porque você contribuiu ali para o conhecimento local deles. Então, procurem sempre colocar o seu abstract em idiomas que sejam amplamente difundidos. Hoje eu aconselho fortemente o inglês, em seguida os países latinos, o espanhol, e aí você vai vendo. Mandarim também é uma ótima opção. Tem muita gente na China, né? Mas eu não sei se isso vai te ajudar muito, tá bom? Geralmente o chinês fala bem inglês. Bom, o corpo do texto, introdução, né? Você tem que colocar aqui praticamente tudo do que está trabalhando no teu trabalho, né? Um resumidamente na pesquisa, como foi feita essa pesquisa, né? Você tem aqui um exemplo, os tratamentos existentes, né? Como foi que a literatura foi relacionada aos tratamentos, quais foram os tratamentos que ele pesquisou para fazer o trabalho e a proposta deles, né? A proposta, o que é que houve de novo nessa proposta, qual a informação nova, a novidade, né? A originalidade que ele tem, as provas ou os resultados, de onde ele tirou as evidências que fundamentam o texto, em que ele se baseia, né? E as conclusões e os trabalhos futuros que o trabalho dele permitiu, né? Quando a gente fala em introdução, a gente diz aqui, ó, justificativa, a motivação, a relevância do trabalho, o objetivo, o enfoque, a delimitação, o levantamento bibliográfico, certo? É muito importante isso estar sendo sempre realizado. É importante também que ao fim da introdução, você faça uma descrição, né, que aqui as professoras chamam de roadmap, do que o teu trabalho vai mostrar adiante, que cada parágrafo vai mostrar adiante, resumidamente. E aí a gente retorna àquela capacidade de síntese que a gente precisa ter sobre o nosso trabalho. É por isso que sintetizar o que a gente escreve, condensar aquilo que a gente escreve é tão importante, porque as regras relacionadas à publicação são muito rígidas. Se um evento ele disser que só aceitam 6 páginas de trabalho, eles só vão aceitar 6 páginas de trabalho. É possível que o seu artigo nem seja recebido caso ele passe do número máximo de páginas. Isso é um problema, tá certo? Então, quando existe uma determinação de um limite específico para aquilo que você está fazendo, você precisa cumprir esse limite. Se o leitor ou pesquisador tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, ele vai contatar você para pedir o seu trabalho completo. E aí você pode mandar a tese, a dissertação, né, a monografia, seja lá o que você quiser, para que ele possa ter acesso a todos os dados. A revisão bibliográfica, né, de que fontes você bebeu para poder chegar ali, né? Ela deve conter, sim, uma análise crítica sobre o estado da arte, né? E é importante, ela não deve citar seu próprio trabalho. Você está fazendo um trabalho que você está citando você mesmo naquele trabalho, fica difícil isso, tá? Isso já aconteceu, então fiquem atentos. Então você está dizendo, eu estou falando sobre a relevância da prescrição do direito constitucional. Aí você faz lá um texto de uma parte que você está pesquisando sobre esse trabalho, aí você cita você mesmo naquele trabalho que você está desenvolvendo. Então, isso aqui é importante, com certeza, para que você não caia nessa armadilha. No seu trabalho, você vai ter uma ou mais sessões, né, de uma informação nova, o trabalho desenvolvido por você. A apresentação, ela tem que estar clara na sua proposta e ela pode conter aqui, ó,
os fundamentos, né, que te levaram a chegar aos resultados que você alcançou. Qual foi a abordagem que você utilizou? Como você executou isso? Os dados dos resultados obtidos. Quem faz algo parecido com o que você está fazendo ou quase parecido com o que você está fazendo? No que vocês são iguais e no que vocês são diferentes. Isso são os trabalhos relacionados à tua pesquisa. Através de um trabalho, de um paper que você está pesquisando, que você está fazendo, você pode gerar dentro de uma oportunidade não coberta desse trabalho a oportunidade para fazer o seu trabalho. Então, nas limitações desse trabalho, você pode ter uma brecha para fazer o seu trabalho. E isso é uma contribuição nova, caso ninguém tenha abordado ela anteriormente, claro, né? A discussão é muito legal, essa parte que você tem argumentos a favor e contra a sua proposta, as soluções que vocês obtiveram aqui, tá certo? Então, tenham isso sempre em mente. A gente já falou sobre isso. Conclusão, a síntese das ideias, né, que você apresenta no seu texto. Foco na solução que você apresentou, tá? Essa é a sua contribuição, é isso que você tem que vender para a banca que está te avaliando, para os leitores que estão te avaliando. Você deve ter, sim, a oportunidade de fazer indicações de trabalhos futuros, né? Porque se você observa que sua pesquisa ela pode crescer, ela tem área para se expandir, o desenvolvimento de trabalhos futuros ele é importantíssimo. Aqui a gente tem alguns exemplos de referências bibliográficas, né? A gente vai estudar um pouco mais sobre a ABNT, e outras normas técnicas que fazem sobre isso. Na verdade, isso vai ser um trabalho para vocês, tá? É importante, ao referenciar, saber identificar cada documento ou cada tipo de documento para que essa referência seja feita, de forma correta. Então você tem aqui, ó, autor e data, você tem referências numéricas, se utiliza muito autor e data, tá? Geralmente referências numéricas, elas estão relacionadas àquelas referências onde você enumera a partir do momento que isso vai aparecendo no seu texto, certo? Então, à medida que você encontra um fragmento de algo que vai aparecendo no seu texto, você vai fazendo esse tipo de referência numérica. Já a referência autor-data, ela está relacionada também, né, a como isso aparece no teu texto, mas não necessariamente ela fica presa, né, à primeira vez que ela apareceu no teu texto. Então, está escrevendo um texto, ela está aqui, autor-data, tem que ser colocada, obviamente, desculpe, na ordem que ela aparece, tá? Na ordem que ela aparece, mas ela pode aparecer mais de uma vez, etc. Tá certo? Isso ajuda muito também. Eu, particularmente, prefiro as referências numéricas, né? Elas diminuem o meu trabalho quando você tem volumes que foram feitos pelo mesmo autor, né? Durante a sua pesquisa,
e elas têm autor e data muito próximos, certo? Então, você pode ter aí um trabalho, você pode citar trabalhos feitos por um mesmo autor na sua pesquisa durante um único ano, e para quem está lendo, né, ao fazer esse tipo de análise, fica um pouquinho mais difícil de se pesquisar. Obviamente, existem notações que ajudam a diferenciar isso, mas eu ainda prefiro os padrões numéricos. Vocês vão perceber que, ao elaborar o seu trabalho científico, sempre vai existir um toque pessoal de vocês na elaboração desse trabalho científico. Sempre. Quando a gente faz algo, existe um toque da gente que nos identifica na criação daquele documento, tá certo? Então, estamos perto de finalizar. Você tem aí, ó. As referências bibliográficas incluem apenas documentos que foram mencionados no texto. A bibliografia é uma lista de documentos consultados e utilizados durante a pesquisa. É uma lista de documentos referente ao mesmo tema. O que você pode ter de opcional, isso pode ser muito bem-vindo, são os apêndices, né? Quando você precisa, aqui, ó, o material produzido pelo autor do texto não é central para o artigo ou falta espaço. Então, isso é uma técnica aqui de você conseguir um pouquinho mais de espaço para poder falar sobre algo que você precisa e não ficou contemplado no seu texto original, né? Você pode colocar aqui tabelas de resultados, intermediários, imagens, gráficos, etc. Isso ajuda bastante. Isso vem aqui nos apêndices, certo? E os anexos, material que não foi produzido pelo autor do texto, mas que está relacionado com o trabalho sendo apresentado. Tá? E aí existem algumas dicas, como fontes da Open Science, né? Que tratam de eventos e periódicos recomendados para a disponibilização de dados obtidos e gerados em pesquisas, né, de grupos. Né? Vocês têm aqui esse link que vocês podem utilizar para ver isso. Vocês têm aqui alguns resumos estruturados. Né? Pesquisem sempre antes de publicar artigos já publicados naqueles eventos, periódicos, journals que você pretende submeter o seu trabalho. Isso vai te auxiliar em muito na elaboração do teu texto. Dicas adicionais, né? Vocês podem utilizar ferramentas como o LaTeX, né? Na elaboração do teu texto, ele faz isso de forma automática, tá? Para quem não é da área de informática, vai ter um pouquinho de dificuldade de utilizar esses templates, mas uma vez aprendido a técnica, você vai ver que isso é maravilhoso, tá certo? Bom, isso é o fim? Não. Isso, na verdade, é o começo do seu trabalho. Vá em frente, trabalhe, né, se esforce para que você possa alcançar seus objetivos. Novamente, eu tenho muito a agradecer às professoras fantásticas que elaboraram esse trabalho, de seminários, né? Tive a oportunidade de aprender com elas, professora Carla e professora Flávia Barros. Muito obrigado por esse conteúdo maravilhoso. Eu tive a honra de poder compartilhar nessa turma maravilhosa de Direito. Tá bom? Grande abraço a vocês. Até a próxima.